A respeito do divisor de águas na vida operacional da nossa igreja. Apliquei na igreja o desenvolvimento natural da igreja. Nós criamos um grupo que intitulamos Comunidade da Visão. Os líderes comigo, éramos em 30, pensando em igreja. Foi quando nós criamos juntos a Declaração de Visão, de Missão. Aliás, fomos as primeiras igrejas a ter isso. E os valores, nós ficamos 2 anos trabalhando com isso. Foi quando nós estudamos Igreja com Propósito, estudamos Bill Hybels, Rede Ministerial, Haggai, e nós fomos trabalhando numa mudança logística e operacional violenta na igreja, grande. E no ano de 2000, ficamos 2 anos trabalhando nisso. Na verdade, eu nunca tive pressa para fazer as coisas acontecerem. Eu sempre busquei o consenso da igreja, o consenso da liderança, porque eu não queria ter 51% de pessoas a favor. Não, temos que estar todos juntos. Foi quando nós levamos a igreja a decidir em assembleia, no ano de 2000, a mudança operacional para conselho gestor e para os ministérios fundamentais e etc, etc. Foi quando nós sediamos o Summit, aprendemos muito em questões de logística com o Summit, o trabalho. O Haggai é busca por excelência. Então nós levamos 7 anos para mudar a cultura da igreja. De 2000 até 2007, mudando a cultura. Até que a coisa pegou e hoje nós temos ministérios e as coisas estão mais fáceis, mais ágeis. Nós não temos assembleia mensal, nós temos assembleia para hall de membros. As questões operacionais, o conselho gestor é quem toma decisões. Então a igreja ficou mais leve. E como disse um pastor que veio nos visitar, que a nossa igreja é uma igreja arejada. Ou seja, nós paramos de nos reunir para manutenção e reuniões de produção. Quando cheguei na igreja, a igreja estava ali na Elísio Ferreira, né? O espaço principal da igreja, na Ernesto Mano Graça, estava sendo reformado, mas ali funcionava uma igreja, né, a Igreja Batista, de uma forma bem diferente. E eu cheguei exatamente nesse período. Depois retornamos a Ernesto Mano Graça, aproveitando ali então todas as salas, todos os espaços, e ponto a ponto a igreja foi crescendo, se adaptando, ficando bonita, enfrentando desafios, né? Mas sempre uma igreja preocupada com a edificação, com o crescimento espiritual dos seus membros, né? Voltada o tempo todo para a evangelização, incansável, né? Em procurar projetos, programas que pudessem movimentar o povo para evangelização, para buscar, né? Estar sempre evangelizando. Essa característica que sempre teve, e com isso, no preparo para a liderança, a Igreja Batista em São Mateus sempre foi preocupada com isso, na pessoa do pastor Ramires, quando trouxe, né, para São Mateus um seminário referência no mundo chamado Summit, Leadership Summit, né, que as igrejas grandes de São Paulo e do Brasil sempre fizeram, e nós trouxemos aqui para São Mateus. Fora isso, campanhas de evangelização, campanha 1+1, né, sempre procurando trazer para a igreja uma referência. A coreografia e o teatro. Não tem como falar de uma coisa desassociada da outra, porque ambos estão entrelaçados. E na minha casa, na sala da minha casa, brincando no karaokê ali, cantando Eu Danço Como o Rei Davi, surge a ideia do Ministério de Coreografia. Eu, a Natália Canato, a Glaucia Hipólito e a Bárbara Carneiro, pensamos ali juntos numa brincadeira, vamos fazer um grupo de coreografia? Então, assim, qual a ideia nova do pastor, que seria essa proposta de desafios? Com a ideia de algo diferenciado, surge o grupo de coreografia. E começamos a montar as coreografias, e aí surge a primeira coreografia que realmente motiva o grupo. Só os meninos que não dançam, até tentaram alguns meninos dançar, tá? O Guilherme Santana, imagina o Guilherme Santana tentando dançar. Mas assim, surge essa ideia, né, do Ministério de Coreografia. Até que a gente monta essa coreografia da Vitória da Cruz,
E ali Deus confirma o ministério. Como Deus confirma pra gente? Porque numa apresentação que a gente faz, tem um rapaz que é deficiente auditivo. E ele assistindo a coreografia, a intérprete fala, no final da apresentação, ele fala, ele entendeu tudo. Ele não ouve nada, mas ele entendeu tudo. E a gente fala, então, o Ministério de Coreografia vai ser isso. Que veio, né? Ele veio acontecendo, começou ali, mas aí ele foi crescendo de forma assim que Deus realmente foi abençoando, junto com o teatro, né? Eu lembrei do teatro agora, que a gente vai apresentar junto com o coral, que a Eliude, ela fala assim, Claudinha, eu queria a coreografia junto com o coral. Isso acontece porque um dia eu tentei cantar, eu não sei cantar, mas eu tentei cantar. E a Eliude dava aula de canto. E eu lembro uma tarde que eu fui fazer uma aula de canto, estávamos ali nós duas conversando, acho que ela percebeu que não ia rolar de eu cantar mesmo. E paramos de fazer a aula e começamos a conversar. E Deus, foi uma conversa muito edificante para nós duas, acredito. E ali ela falou sobre a ideia de quando ela se formasse, que ela não era formada ainda, que tivesse o coral, tivesse coreografia, tivesse uma orquestra, isso assim, antes mesmo dela se formar. E aquela conversa ficou ali, os anos se passaram e depois a Eliude se formou. E aí, quando ela tem a ideia do coral, ela chama a gente para fazer a coreografia junto com o coral. E o teatro também já participava. E no ano 2000, chega também o Márcio Neves. Cheguei na Igreja Batista em São Mateus no ano de 2000, num culto de quarta-feira, né, trazido pela minha esposa, que inicialmente eu não queria vir, né, porque eu estava saindo da Igreja do Brás, nós viemos morar em São Mateus, e eu conheci a Igreja Batista aqui em São Mateus, num culto de quarta-feira em que o pastor Ramírez estava pregando. Ao final do culto, eu estava sentado lá ao fundo da igreja, que era lá na Ernesto Manograço ainda, e ele olhou para mim, né, no final, e veio em minha direção e falou, quem é você, né? Aí eu me apresentei a ele, né? E ele falou, de onde você veio? Aí eu expliquei que eu era da Igreja Batista do Brás, eu estava procurando uma nova igreja. Ele falou, o que você fazia lá? Aí eu falei, olha, eu trabalhava com teatro. Ele falou, eu estava procurando você. Eu falei, é? Aí ele falou assim, olha, pode vir que você tem carta branca para trabalhar com teatro. Mas como que era o teatro lá? Eu falei, o enfoque era totalmente evangelístico, nós viajamos bastante, um grupo chamado Semeador, fizemos bastante peças, interior de São Paulo, bastante, Zona Leste, andamos bastante, viajamos bastante com um espetáculo que nós tínhamos chamado Mãos Vazias, né? E expliquei como que eu trabalhava. Ele falou assim, então, sábado eu quero que você esteja aqui já ensaiando um grupo. Eu falei, calma, pastor, eu não estou preparado. Ele falou assim, mas venha para cá. E eu acabei vindo, encontrei um bando de adolescentes, né? Que estava com a Claudinha, né? Aí eu conheci a Claudinha, minha grande parceira de teatro, assim, foi minha primeira amiga dentro da igreja, que estava no mesmo universo que eu, trabalhando ali com teatro, e eu vim para dar essa força, a minha experiência, a minha vivência. O Morto Vivo é uma peça assim, que ela faz parte de um livro de teatro, né? Mas com uma adaptação que o Márcio trouxe do Brás, a gente conseguiu fazer ela ficar diferente na nossa igreja. Na reunião ali de produção, né, do Ministério do Teatro, eu estava na liderança, e o Márcio, o Oliver também, junto com a gente surge a ideia, já que vai falar sobre o Morto Vivo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo bem diferente. Vamos colocar um caixão, né, a produção, um caixão no mezanino da igreja. E lá na Ernesto tinha o mezanino, né? Então a gente veio com a proposta de colocar um caixão no mezanino da igreja. Quando as pessoas entrassem para assistir a peça, o primeiro choque, a peça era Morto Vivo, as pessoas iam chegar ali e dar de cara com aquele caixão. E não só o caixão, tinha os meninos vestidos de preto, de terno, o Alexandre, o Michel, imagina, daquele tamanho, o Jefferson, né, de Amo, assim, todos de preto, em volta do caixão. Foi um choque. E quando eles entram na igreja com o caixão, porque a confecção desse caixão foi algo muito engraçado. Toda a produção dele, como a gente não tinha muito recurso, aí nós, os meninos, mas os meninos, nós saímos procurando madeira, porque nós precisávamos de um caixão. Aí a gente foi numa construção, achamos uns tapumes lá, uns madeirites, e fomos para a casa do Fabinho, né? E uma noite, viramos a noite para fabricar o caixão, que nós usaríamos na peça na noite seguinte.
E o mais legal disso tudo é que esse caixão nós trouxemos em cima de um Chevette, que era do Fabinho, né? Segurando aqui em cima, passamos na avenida em frente ao Parque do Cabo, todos os carros paravam e ficavam olhando aquela cena do caixão em cima de um carro, de um Chevette, um monte de moleque dentro, né? E trouxemos para cá e a gente com medo de ser parado pela polícia, né? De entender aquilo ali, né? Mas nós íamos explicar que era um espetáculo de teatro, né? E essa foi uma parte que deixou a gente... que foi bem marcante nas nossas vidas, né? E a produção desse espetáculo, isso combinava com o aniversário da igreja também, na época, né? Eu ia sair de manhã para comprar pão e a minha rua era um pouco grande, eu fui caminhando e orando a Deus, falando com Deus o seguinte: Senhor, tem 3 igrejas que eu tenho 1 mês que eu estou sem nenhuma igreja, Senhor, e eu não consigo ficar sem igreja, eu preciso de uma igreja. Eu tenho 3 igrejas em foco. Em qual dessas o Senhor quer que eu vá? Qual dessas o Senhor quer que eu frequente com a minha família? E fui orando e caminhando. Quando chegou no final da rua, o pastor Ramires estava lá. Aí eu estranhei, né? Falei: pastor Ramires. Ele olhou: oi, Saul, tudo bem? Tudo bem, pastor. Como é que você tá? Onde é que você tá? Eu falei: pastor, tem 1 mês que eu deixei uma congregação aqui, eu estou procurando uma igreja para frequentar. E falou: vai lá para São Mateus, vai lá para São Mateus. Aquilo para mim, né, foi uma resposta, porque eu fiquei pensando: mas como é que... Eu nunca vi o pastor Ramires ali naquela região. Ele tinha levado a Patrícia para se arrumar num salão que eu morava naquele bairro já há uns 5 anos, nunca tinha visto aquele salão. E quando nós viemos para cá, para São Mateus, ali na Ernesto, meu filho já tinha alguns meses e o pastor Ramires foi quem o apresentou. Então foi essa a minha chegada ali na igreja. A liderança, que já me conhecia, já queria me envolver com os ministérios, já queria me dar um monte, ainda mais, né, já como pastor, eles queriam me envolver com um monte de ministério, todo mundo me chamando, e o pastor numa reunião, eu só fiquei sabendo depois, ele falou para os líderes: ó, não é para chamar o pastor Saul para nenhum trabalho agora. Ele vai ficar 1 ano descansando. Quando o pastor liberou para os irmãos me chamar para começar a me envolver com os ministérios, eu lembro que na igreja nós tínhamos o boletim e um dia eu peguei aquele boletim, aí eu olhei o nome dos pastores da igreja, aí estava o nome do pastor Ramires, aí pastores auxiliares, pastor Darcio, pastor de juventude, e pastor Saul, pastor de educação cristã. Aí eu tomei um susto porque ninguém tinha falado nada comigo e meu nome já estava aparecendo lá como pastor de educação cristã. Eu até comentei com o pastor, ninguém falou nada para mim. Já me deram o ministério, o pastor falou: não, fica tranquilo, a gente sabe o que está fazendo. Então, colocou na minha mão o Ministério de Educação Cristã. Em abril de 2004, né, foi quando eu assumi como administrador da igreja de São Mateus, cuidando da documentação, da área de alvará de funcionamento, conservação, cuidando da fase também depois da construção, né, que continuou a reforma desse nova mudança que fez acompanhado pelo engenheiro Abreu, que fez toda essa parte estrutural, ele que acompanhou. Teve lá o irmão Abraão, que esteve muito engajado nessa parte de construção, o Donizete, foi uma equipe muito grande que tinha, né? Eu não lembro o nome de todos, porque eram muitas pessoas que participaram dessa reestruturação da nova construção da igreja. Tá? E a gente apenas acompanhava, né, esse pessoal que cuidava totalmente desse trabalho. E finalmente, lá pelos anos de 2012, chegando quase no finalzinho, a gente estava na fase conclusiva dessa reforma, que partiu de lá do engenheiro Abreu. Então, no 2012, a gente comprou bancos, a aparelhagem de som nova, ficou praticamente quase
finalzinho de 2012 a gente terminou. Final de 2012 eu recebi um convite para ser pastor integral aqui na IBSM. Um pastor auxiliar ao Ministério Pastoral aqui do pastor Ramires. Em janeiro de 2013, este convite já estava aceito. Eu estava deixando a minha vida profissional fora da igreja para me dedicar o tempo todo ao Ministério Pastoral aqui. E para o próximo domingo, no terceiro vídeo da nossa minissérie, vamos nos emocionar com os relatos do incêndio no prédio da Ernesto, o nosso grande divisor de águas, e relembrar como conseguimos lidar com o tempo em que passamos pelo deserto até chegarmos em nossa terra prometida. Não percam!